Bom, então, tá gravando. Então tá. Boa noite, sejam todos e todas e todos bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Fico muito contente de participar desse projeto, né, que é o Autonominas. O objetivo do nosso projeto é que a gente possa ampliar a participação e instigar a autonomia feminina na sociedade, sempre partindo do conhecimento, da contribuição das nossas convidadas, além de desmistificar as questões de gênero, que envolvem todas as decisões de carreira e de vida familiar. É com grande alegria, então, que a gente recebe a Stephanie e a Lisane. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos o convite. Então, hoje a nossa temática, como acho que a Mari já introduziu, né? Cada mês a gente trabalha com uma temática diferente. Hoje a nossa temática é saúde. A gente tem duas convidadas, a Stephanie, que ela é farmacêutica, mestre em biotecnologia em saúde. Ela é pós-graduada em medicina tradicional chinesa. E ela também é revisora de artigos, palestrante, terapeuta e fundadora da Farma Natural Beleza Sustentável. Junto com a Stephanie, a gente tem a Lisane. Ela também é farmacêutica. Ela é sócia do Laboratório de Análises Clínicas Gassel. Ela é mãe de 2 meninos, Luiz Carlos e Felipe Luiz. E além de farmacêutica, ela é chefe escoteira. Eu queria pedir para vocês também se apresentarem, contribuírem coisas que eu não falei, ou pode falar novamente o que eu falei. Mais uma vez, bem-vindas. Obrigada. Então, boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesse movimento, nesse projeto tão importante, né, na sociedade atual, e é uma alegria, né, ver as mulheres aí indo em busca, né, dos seus futuros, das suas escolhas. Então, meu nome é Stephanie, eu tenho 29 anos, sou aqui de Lajeado, então sou farmacêutica, sou biotecnologista também, fiz uma outra faculdade antes da farmácia. Sou terapeuta floral, né, tenho a Farma Natural, e traz justamente, assim, esse intuito de beleza sustentável, né, que é a busca, então, por uma beleza sem, assim, não necessariamente dentro dos padrões, né, da sociedade, mas tu buscando ser tu mesma, né, dentro das condições que ajudem também o meio ambiente, né, a sociedade como um todo, tendo esse enfoque mais, então, para a área de meio ambiente, veganismo, né, então, agregando aí a saúde também, a estética e a beleza. Também é um prazer bem grande estar aqui com vocês, eu gosto muito de falar, peço que se eu falar demais, vocês me perguntem, me peçam para parar, porque eu gosto muito de falar sobre a minha vida, sobre as minhas experiências, sobre as coisas que eu amo, que entre elas o meu trabalho, não me vejo fazendo outra coisa, eu sou farmacêutica bioquímica e trabalho há 21 anos no laboratório. Amo o movimento escoteiro, que eu entrei há muitos anos já, e eu trabalho com os lobinhos, que são as crianças pequenas, e é um trabalho maravilhoso, é bem assim a cara que eu faço sempre que começo as atividades. É um prazer enorme, e eu descobri no movimento escoteiro que eu tenho muito mais paciência do que eu imaginava, e agora eu entendo as professoras que têm aquela paixão que ninguém entende, como elas aguentam aquelas crianças, como elas passam tanto tempo numa sala de aula, fazendo atividade, e hoje eu sei, o carinho e o amor que eles têm com a gente não tem preço, e é uma troca que não dá para medir em valor, é puro sentimento, é pura emoção, e hoje, então, eu entendo, as professoras é uma área totalmente diferente da minha, não tem nada a ver, mas também é uma grande paixão o movimento escoteiro, tanto quanto o meu trabalho. Os meus 2 filhos, que é o Luiz Carlos, que tem 17 anos, e o Luiz Felipe tem 13, eu tenho 46, fiz ontem, então estou ganhando essa participação com vocês de presente. Muito obrigada. É um prazer grande estar com vocês. Espero poder contribuir bastante com a minha experiência nesses anos todos. Obrigada. Eu não sei se eu começo a falar tudo,
ou se a Stephanie vai começar, como a gente faz, porque eu tenho muita coisa para falar. Sim, eu acho que é a Lauren, né? Conduz Isso. aí o diálogo com a Stephanie, e depois, Lisane, eu te oriento, assim, conduzo, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Oi, boa noite. Eu tava com uns problemas aqui, mas já consegui resolver. Boa noite a todos. Então, eu queria pedir para a Stephanie em qual momento que ela se identificou com essa área, como é que começou toda a carreira, enfim. Onde se iniciou? Os primeiros passos. Uhum. Então, desde pequena, eu sempre quis ser cientista, né? Sempre quis estudar a cura de doenças, trazer deixar alguma marca aí no mundo, né? Digamos assim. Então, eu brincava com os tubos de ensaio, já comprava aquelas alquimia, né? Que a Lisane também deve conhecer, quando a gente era pequenininho, ia bicarbonato de sódio, fazia espuminha. Então, assim, desde aquela época eu já tinha muito esse intuito de pesquisar, de conhecer, de ir atrás. Só que não tinha profissão de cientista, né? Então, até então não se sabia o que se encaixaria. Então, eu fiz os vestibulares, né? Porque eu fiz para farmácia, fiz o PACE, né? Que era aquele vestibular seriado. Aí passei para farmácia pelo PACE e pelo vestibular, então não precisei fazer, no caso, né? Fiz mesmo assim, né? De trainee. E no meu primeiro ano, quando eu fiz o Enem, foi o primeiro ano que começou a contar para a faculdade. E aí eu passei para biotecnologia, né? Então, biotecnologia, aí eu tive que escolher ou biotec ou farmácia. Na época, a biotecnologia me trazia mais essa parte da ciência, cientista, né? Então, eu acabei fazendo, então, biotecnologia na Federal de Pelotas. E após isso, então, fiz o mestrado em biotecnologia aqui em Lajeado e concomitante a isso, voltou aquele pensamento, será que a farmácia também vai agregar um pouquinho a mais? Então, fiz o curso de farmácia concomitante ao meu mestrado. Aí já foi um desafio também, né, porque aliar de manhã, então eu era bolsista, né, no mestrado, então eu ficava dedicação exclusiva, e à noite ia, então, para aula na farmácia. Mas foi bem legal, foi bastante, acho que agregou bastante, né, em ambos cursos, né, eu consegui levar isso de uma forma bastante leve, bastante tranquila também. E depois disso, então, fundei, né, a Farma Natural, né, agora a gente vai para o nosso 4º ano de fundação, mas a busca, assim, por esse nicho, né, por essa área, então, partiu desde a infância, né, e culminou depois de uma graduação, né. Ai, gente, desculpa aí mesmo, tá ruim essa minha internet daí. Eu tô com bastante dificuldade de ligar aqui a câmera. Enfim, e tu tem planos para o futuro? Quais são, assim, as tuas novas metas para os próximos anos? Uhum. Na parte, assim, de empreendedorismo, a gente sabe que, às vezes, as coisinhas vêm aos pouquinhos, né, meninas? Então, assim, ser empreendedor no Brasil é desafiador, né? A Lisane também depois pode concordar comigo. A gente tem aí uma série de burocracias, impostos, né? E o Brasil é um dos países que mais se paga imposto, né, no mundo. Então, mas claro, a gente tem que se adaptar às condições que a gente tem, né? Eu venho de família empreendedora, mas desde que eu fundei a empresa, eu que pago as contas, eu que faço pedido, eu que faço tudo, né? Então, eu tive pontapé inicial, sim, tive ajuda, né? Mas desde o primeiro mês, as contas já eram com os rendimentos da própria empresa. Então, a gente se vê na obrigação de fazer o negócio render, né? Tem que render, tem que vender, tem que acontecer para a gente conseguir seguir. E eu acredito que hoje, atualmente, então, a Farma Natural, ela é uma empresa que revende, né, a gente é representante exclusivo de algumas marcas na região também, né, de cosméticos naturais, orgânicos e veganos. E quando a gente fala de cosmético, a gente pensa numa gama maior do que apenas maquiagem, né? Muitas vezes a gente pensa que cosmético é apenas maquiagem, mas ela vai muito além disso, né? Todo o produto de higiene, né, de uma pessoa, ela é considerado um cosmético. Para se ter ideia, uma pessoa utiliza mais de 6 cosméticos por dia.
né? Então, assim, é um número que às vezes a gente não para contar. Mulheres é ainda mais, por causa que tem maquiagem, além do desodorante, creme, filtro solar, batom. Então, tudo isso faz a gente se expor a metais pesados, substâncias. Então, esse é o objetivo da Pharma, né? Para contextualizar um pouquinho quem ainda não conhece. E, então, isso é o que a gente faz atualmente, agregado também à promoção de cursos na área de cosmetologia artesanal. Agora, em função da pandemia, então, foi parado um pouquinho a parte de cursos presenciais, mas a gente segue também com uma parte online, também, né, para as meninas que têm interesse. A área também, então, de... a parte de revisão de artigos, né, que eu recebi esse convite, né, vai fazer em torno de 1 ano para fazer essa parte de revisão de artigos também, né, então foi muito gratificante para mim também, já que eu escrevia, eu estava do outro lado, agora consigo também participar, né, como prof, digamos assim, também, né, essa parte de mestrado também me traz muito esse amor à docência também, né, então entendo um pouco do sentimento aí das profs, né, algo que com certeza é muito recompensador. E o que eu pretendo, então, agora, os próximos passos seriam manter, né, as coisas, né, pessoal, porque nessa pandemia aí acho que manter e se segurar e continuar progredindo já é, né, uma alegria, já é uma honra, um desafio. E recentemente, então, a Farm Natural, nós lançamos nossa linha de óleos essenciais e óleos vegetais, né, que foi em novembro do ano passado. E agora, então, os próximos passos são abrir para revenda, né, jurídica e física, esses óleos essenciais que os clientes vêm pedindo bastante, né, para alcançar ainda mais pessoas promovendo esse bem-estar, né, através da aromaterapia. Nossa, muito, muito legal. Eu sei que a área de cosméticos, enfim, ela é uma das maiores assim do Brasil, ela é muito importante. E tu teria uma dica, algum conselho para dar para alguma menina que queira seguir nessa área, tanto como empreendedora, como na parte de farmácia, nessa parte assim? Sim, inclusive amanhã eu vou receber uma aluna do 3º ano também que vai fazer um dia com um profissional, né? Então é muito legal ver as pessoas buscando também essa área, buscando entender mais, porque na minha época não tinha tanto isso, na nossa época, assim, né? De ir, de ter uma vivência, de buscar essas informações práticas, né, como profissional. Porque, na minha opinião, com 17, 18 anos, a gente não está ainda pronta para decidir o nosso futuro, né? E por isso que muitas vezes a gente vê essa frustração por parte das pessoas, né? Pensa que uma coisa e depois vê que é outra, né? Então, essas desistências, as trocas de curso, e tudo bem também, né? Eu mesma já fiz 2 graduações, né? E eu acredito que tudo faz parte do nosso desenvolvimento, tudo faz parte da nossa caminhada, mas eu acredito que quem gosta da área científica, área acadêmica, área de biológicas também, né? A farmácia, ela é um ótimo curso para estar agregando diversas áreas, né? Porque a farmácia, ela é multifacetada, a gente pode dizer, né? Tem área tanto da industrial, a área química, a área da estética, análises clínicas. Então, são mais de 70 áreas, né, que a farmácia engloba, que a gente pode estar atuando. Então, é um curso muito completo que eu sempre sugiro para as pessoas que têm interesse em conhecer mais, né, a área que gosta. Porque muitas das pessoas acham que farmácia é só ficar atrás de balcão, né, e não é só isso. Claro que tem essa necessidade e essa importância de ter contato, né, com o paciente, com o cliente, ter essa escutativa, né, mas a área da farmácia que eu mais me assemelho, mais gosto, é a parte de manipulação, né, a parte de cosmetologia, né, então a gente faz ali na empresa os florais de bar, né, a gente manipula, e também a parte, então, dos óleos essenciais, óleos vegetais, cursos, manipulação. E uma dica para quem quiser empreender, para quem gosta dessa área aí de empreendedorismo do Brasil, é ter persistência, né? Eu acredito que isso é muito importante, porque vai haver desafios, vai haver obstáculos, e inteligente é aquele que não se deixa bater pela primeira pedra no caminho, né? Porque vão haver pedras, vão haver pedregulhos, vão haver pedras de grandes, pequenas,
né? E a gente costuma, às vezes, ver apenas as pedras grandes, mas são, às vezes, as pequenas que nos impedem de continuar caminhando, né? Eu sempre digo isso. Então, eu acho muito importante a gente delinear, né, o que a gente gosta, né? Para depois ver, então, o que se encaixaria nisso. O que você é bom fazendo, o que você tem prazer em fazer. Porque o empreendedorismo, pessoal, ele está muito em alta, assim, mas não quer dizer que todo mundo tenha que ser um empreendedor. Nem todo mundo nasce para ser empreendedor, né? Às vezes a gente acha que vem com uma pressão, ou acha que vai ser legal, ou acha que é isso, mas tem pessoas que preferem ou se dariam melhor sendo, trabalhando em algum nicho, né? Não, de fato, sendo o seu chefe, digamos. Porque tem vantagens, mas tem desvantagens também. Então, a gente tem que aprender a ver os dois lados, né? E colocar na balança o que a gente se ficaria mais satisfeito, né, e realizado em fazer. Mas é legal, é muito recompensador, né, tu vê o teu trabalho dando frutos, né, e às vezes esse fruto demora um pouquinho. Então, recentemente eu até vi uma publicação que falava assim, hoje você planta, amanhã você já não vai comer a fruta, né, então às vezes a gente vem de uma sociedade muito imediatista também, né, de plantar hoje, já amanhã tá colhendo, e se não colheu, o que deu errado, estou desistindo. E não é assim, né? Então, eu acho que um dos critérios também é a perseverança, a ousadia, né? Não desistir, porque às vezes não é o mais inteligente que ganha, e sim aquele que persevera mais, né? Então, tem muita gente aí fazendo coisas que talvez tu gostaria de fazer, e tu seria melhor, né? Tu te considera mais habilidoso, porém você não está fazendo, né? E tem alguém fazendo. Então, eu acho que é muito importante a gente ter fé na gente primeiro, né? Não esperar que o outro, né? Não esperar a aprovação alheia, né? Não esperar que o outro aprove tudo que a gente faz, porque nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, eu vejo isso muito como um desafio hoje, as pessoas vêm querendo agradar, querendo ser aceita, né? E às vezes as pessoas não vão concordar contigo, e tá tudo bem, né? Às vezes você apenas tem que seguir fazendo o que você planejou fazer e colher os frutos futuramente, né? Isso. E tu assim, sentiu algum tipo de preconceito nessa área por ser mulher, ou sempre foi mais tranquilo? Sim, eu acho que nem tanto por ser mulher, talvez, mas por ser jovem. Né? Então, assim, acredito que eu apareço também ser um pouquinho mais nova do que eu realmente sou, às vezes, assim, então isso acaba sendo um empecilho, né? Porque, quem é tu para falar, né? Tipo assim, às vezes, tudo bem, a gente estuda, eu morei já em 4, 5 cidades, né? Fiz cursos, me desenvolvi, procurei entender, fiz intercâmbio, fiz, né, um mestrado, uma pós, e às vezes as pessoas não enxergam nossa capacidade só de olhar, né? Então, às vezes sim, a gente sofre preconceito por o que essa pirralha quer falar, né? Mas a pirralha que estuda para isso, né? Então, eu acho que a gente tem que saber se colocar no nosso lugar com humildade, mas também com fervor, eu diria, com se posicionar. Eu acho que às vezes falta um pouco de posicionamento, muitas vezes, né? Por a gente ficar com vergonha ou receosa. Eu fui uma pessoa que sempre fui muito comunicativa, né? Então, isso me ajudou muito, né? Então, eu sempre busquei conversar, busquei falar, tentei não me retrair muito. E outra dica também é aprender a dizer sim para as pessoas, assim, sim a convites, né? Eu normalmente sempre aceito convites, porque eu acho que sempre é um aprendizado, sempre a gente consegue propagar conhecimento. E, claro, no início eu tinha vergonha, no início eu dizia sim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então eu acho que isso também é bem importante falar, porque muitas pessoas falam, nossa, como tu fala bem, como tu tem uma boa desenvoltura, mas isso é treino, pessoal. Eu tô há mais de 10 anos falando para público, né? Desde a graduação, né? Eu venho de uma graduação que a gente sempre fez seminário desde o primeiro semestre. Então, treino, e assim que a gente vai se desenvolvendo. Eu acredito que tudo na vida é assim. Vai ter preconceito? Vai. Diminuiu bastante preconceito? Sim. Hoje, inclusive, né, que é o dia aí mundial, né, dos LGBT,
do orgulho, né? Então, eu acho que isso cabe em todos os sentidos, né? Etnias, né? Muito além da homossexualidade, de outras coisas, também existem preconceitos étnicos, preconceitos de idade, preconceitos de feminino e masculino, né? Mulheres. E eu acredito que um exemplo é isso que a gente está tendo hoje, né? Esse projeto que busca enfatizar, busca trazer à tona, né, essa voz da mulher, né, essa ousadia de se mostrar e de querer ser escutada também, né? Trazer a nossa voz à tona, eu acho que é muito importante. É verdade. Muito legal a história, a trajetória. Realmente, assim, muito inspiradora. Eu vou passar agora a palavra para a professora Cláudia. Certo, inspiradores, assim, muito instigante, assim, Stephanie, realmente é de parabenizar mesmo, né, essa toda a tua desenvoltura para falar e essa garra, essa perseverança, que isso é importantíssimo mesmo. Mas aí depois a gente comenta um pouco mais, agora eu vou conversar com a Lisane aqui, para a Lisane contar um pouquinho para nós, né, a trajetória dela. Então, já que falou um pouquinho tava de aniversário, dos 2 filhos, né, e como é que tu chegaste, então, Lisane, onde tu estás, na verdade, a farmacêutica bioquímica, né? Então, na verdade, o laboratório é do meu pai, ele começou em 1969, e eu sempre via ele chegar, eu via ele lá, eu ia às vezes no laboratório e eu via ele chegar com o jaleco, com aquele cheirinho de laboratório, aquele cheirinho típico, a Stephanie deve saber também, a Ana, né, a Ana Maria, aquele cheirinho de laboratório, começou ali, eu acho que a minha paixão, eu gostava muito, eu imaginava o que acontecia lá, porque o pai também é da época que se produziam os reagentes, então ele contava como ele fazia, e daí eu via aquela vidraria toda lá, aquelas coisas diferentes, e aquelas coisas borbulhantes e coloridas, e eu achava muito bacana, e sempre fui muito questionadora, muito curiosa, sempre amei as aulas de química depois na escola, e eu acho que para mim foi um caminho natural, a escolha pela farmácia e depois pelas análises clínicas. Minha graduação foi em 98, depois eu fiz na época na URGS a gente não tinha, naquela época na URGS a gente não tinha tudo junto, tinha que pedir reingresso, e aí eu fiz as análises clínicas. Voltei para Venâncio em 2000 e comecei logo a trabalhar no laboratório, na mesma época que a gente comprou a farmácia do meu avô. Na verdade, a área da saúde é muito forte na minha família, tem médicos, dentistas, farmacêuticos. O meu avô, que está com 97, vai fazer 97, agora dia 5 de julho, o pai dele começou a farmácia aqui em Venâncio, a mais antiga que tinha, acabou fechando há poucos anos, e então a gente já vem, né, desde sempre com esse contato. E eu comecei, então, em 2000 aqui no laboratório, 2004 começou o meu irmão, a gente trabalha junto, e o pai continua, né, ele continua indo lá, ele não consegue arredar, não consegue deixar, continua sendo a principal atividade dele, está sempre lá. E em 98, a gente passou por um período muito difícil no laboratório, uma questão trabalhista, e faleceu um tio meu, que era como irmão para o meu pai, o irmão da minha mãe, na verdade, ele era, e o pai entrou numa depressão, assim, muito profunda, e a mãe, que nunca tinha pisado no laboratório, a não ser, eventualmente, para levar um presentinho para algum funcionário, para dar um recado para o pai, teve que assumir o laboratório, sem noção nenhuma, ela não tem faculdade nenhuma, ela só tem noções de administração, acabou entrando no laboratório, reerguendo sozinha, com a ajuda do meu avô e do meu tio, então eu cheguei em 2000, meu irmão em 2004, e a gente conseguiu reerguer o laboratório a partir disso, né? Então, eu sempre digo, a gente deve muito ao pai por ter nos entregue o laboratório pronto, mas a gente também teve o mérito de reerguer, porque não fosse a nossa entrada lá, hoje não existiria mais, né? Então, a gente entrou com muita coisa nova, a gente entrou com todo o gás, com muitos equipamentos, com muitas ideias, né? E sempre introduzir, a nossa meta sempre é trazer cada vez mais exames que a gente faça aqui,
porque o que que a gente percebe que os clientes gostam? Que eles confiam na gente, eles conhecem a gente, a cidade é pequena, né? Então, eu já ouvi de clientes dizendo assim, o que vocês fazem aqui, eu confio de olhos fechados. A gente sabe que a parceria com laboratórios de fora, vocês escolhem de confiança, mas vocês não estão lá fazendo. Então, se vocês fazem aqui, a gente gosta mais. E isso incentiva a gente a cada vez trazer mais. Por isso que há muitos anos a gente optou por trazer para Venâncio um equipamento de imunologia que faz as tireoides, que faz os PSA, faz os testes de gravidez, né, o beta-HCG quantitativo, porque não tinha aqui, e não tinha inclusive em Lajeado. Eu me lembro que nós temos colegas de lá que disseram que a gente era louco de trazer esse equipamento para cá, que ia aumentar muito o custo, e realmente, a gente sabe, a Stephanie deve ter um pouco dessa experiência, o que tu produz aqui, o que tu faz no teu negócio, sempre custa mais caro do que tu mandar para fora, para uma grande empresa, que tenha muito mais giro e consegue fazer um preço melhor. Mas eu sei que aquilo que eu estou fazendo tá melhor, porque está sob o meu olhar. E se dá alterado, eu repito, se eu tenho alguma dúvida, eu faço de novo, e isso passa muita confiança tanto para o cliente quanto para os médicos, né? E eu vi a Stephanie, a Lauren perguntando sobre essa questão de preconceito, já me adiantando um pouco, a gente percebe essa questão de parecer mais jovem. Quando eu comecei, os médicos olhavam com muita desconfiança, porque eu comecei aqui com 25, tinha cara de 20, eles achavam que eu tinha recém saído da faculdade, né? Então, encontrei um pouco de resistência nesse sentido. Mas quando a gente tem conhecimento, quando tu sabe que tu fez a coisa certa, é muito mais fácil tu passar confiança, e eles acabam com bastante facilidade até, acreditando em ti e percebendo na tua segurança que aquilo que tu fez foi o melhor. E com o passar dos anos, então, vem aquela credibilidade pelo trabalho realizado, né? Lisane, e tu falas assim muito, né, dessa tua persistência, enfim, desse negócio todo. Esse negócio é grande, né, e é bastante trabalhoso, e como tu, uma mulher, tem marido, filhos, e enfim, como é que se dá essa questão? Porque se és tu e o teu irmão, né, com certeza para ele é menos pesado do que para ti. Com certeza. Né, e então como é que tu te divide nessas tarefas todas que a mulher tem que ir? Pois é, o marido já não existe há 10 anos. Eu fui casada, muito feliz, a gente se dá bem até hoje, o pai dos meninos, mas assim, mesmo quando a gente estava casada, a gente veio em 2000 para cá, ele veio junto, e esses 10 anos que a gente passou junto, o trabalho foi bem complicado, porque a gente trabalhava no hospital, eu fazia plantão, aí ele tinha que ficar sozinho com os meninos, né, em casa, e eles eram muito pequenos, eu tinha que sair fim de semana, eu tinha que sair de madrugada, realmente foi bem complicado. Mas eu trabalhei durante muitos anos, mas foi antes dos guris nascerem, eu trabalhei só um turno, porque a gente não tinha tanta burocracia. Eu acho que essa é a grande diferença. Nós não tínhamos tanta burocracia quanto a gente tem hoje. E aí eu conseguia trabalhar de manhã, os meninos iam para a escola, e de tarde eu ficava com eles. Eu achava uma bênção, porque eu acho muito importante, assim, meninas, eu acho extremamente importante o nosso espaço no mercado de trabalho, mas para mim era muito importante também. Ser mãe é um trabalho. Para mim, eu vejo ser mãe como um trabalho. E se eu trabalho o dia inteiro, e eu tô com eles de noite, e eu tô com o marido de noite, e eu tô com plantão de noite, é bem complicado. Realmente, eu admiro as mulheres que conseguem gerenciar isso bem, mas eu gostava de poder estar com eles ao menos um turno. Eu achei importante, e eu vejo que hoje isso fez muita diferença. Eu pude acompanhar a infância, eu pude acompanhar as dificuldades, eu pude interceder nessas dificuldades a tempo, porque às vezes eu vejo que as mães trabalham e vão ver que o filho está com alguma questão na escola, que está com alguma dificuldade de relacionamento ou de aprendizado, quando se passaram 2, 3 anos, e daí na adolescência fica complicado, né? Então, eu consegui durante muitos anos trabalhar só de manhã no laboratório. Faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu tive que ir para a tarde também, e no fim, hoje, os meninos estão grandes, mas hoje eu trabalho das 6:30 da manhã às 6 da tarde. Não é o que eu quero, não é como eu gosto,
mas se faz necessário nesse momento, por conta da burocracia, a gente está tentando ter mais gente ajudando, né? Mas ainda assim eu consegui tempo para fazer, eu fazia aula de música, eu fazia aula de alemão, eu trabalhava nos escoteiros, né, todos os sábados de tarde a gente tinha que estar lá, mas durante a semana tinha que planejar as atividades, tinha que conversar com os outros chefes, tem que fazer reuniões, porque apesar de ser voluntário, não é aquela, voluntário vai lá e faz de qualquer jeito, não, é um trabalho muito sério, muito lindo, mas de muita responsabilidade. E eu consegui levar numa boa. Eu acho que quando a gente gosta daquilo que faz, quando tu ama a tua casa e a tua família e os teus filhos, e tu ama o teu trabalho, e no caso do escotismo, que também eu escolhi, né, para integrar a parte da minha rotina, a gente consegue. A gente consegue ajeitar tudo e acaba ficando tudo bem. Mas, apesar da gente também precisar dizer sim, Stephanie, bastante vezes, eu concordo, a gente também precisa aprender a dizer não. E eu tenho muita dificuldade de dizer não. Eu sei, as pessoas me convidam para fazer uma coisa, eu concordo, eu acho que eu preciso ajudar naquele momento, e no fim a gente acaba se sobrecarregando. Tanto que há alguns anos eu assumi, faz uns 3 anos que eu assumi a APM da escola, e eu assumi a presidência do grupo escoteiro, e eu tenho um laboratório com toda essa bagagem que pede, e eu fiquei bastante sobrecarregada e tive que largar, né, alguma coisa, tive que deixar de lado, mas sempre priorizando o trabalho e os meninos. Então, hoje eu consigo estar bem equilibrada, apesar do horário que eu trabalho, as coisas estão fluindo bem melhor. Precisa de muito dinamismo também, né, Elisane? Porque senão não consegue, né? A energia tem que ser bastante grande aí para conseguir, porque, que nem Neto disseste, várias atividades além do laboratório, além, né, os escoteiros, que não sei se os teus meninos também, tu foi para essa parte, né? Com certeza. Sim, eu comecei a ser chefe porque um amigo comentou que o enteado ia e que era bacana, e eu pensei, eu acho que é legal. Sem conhecer nada, eu achava que era legal. Por quê? Porque as crianças hoje em dia não saem das telas, né? E é muito difícil tu conseguir que eles façam qualquer atividade que seja fora das telas. E eu achei que o escotismo era ideal para fazer essa parte. E realmente foi incrível, o meu mais velho começou a ir, e aí, no ano seguinte, o mais novo pôde ir, daí eu comecei a todos os sábados estar lá, e quando eu vi era chefe, eu era presidente, eu era, né, estava totalmente engolida e apaixonada, e os meninos continuam, até hoje eles continuam, se bem que a gente teve atividades a última vez em março do ano passado, não vejo como a gente voltar neste momento, e também não vejo num futuro próximo, é uma atividade que tu não tem como fazer online. Diferente da escola, tu precisa estar presencial, precisa do toque, as crianças acampam, dormem em barracas, a gente precisa passar bola, precisa passar bastão, precisa fazer tanta coisa que nesse momento não dá, né? Mas a gente continua em contato, os chefes e os jovens, e se Deus quiser, logo estaremos de volta. Mas a família toda está fazendo parte. Tem que ter muita disciplina. Muita disciplina, isso tem que ter. Lisane, assim, ó, então, tu já falaste bastante, enfim, mas, assim, o que tu, assim, eu acredito que não tenha a questão dos obstáculos ali, é como a Stephanie falou, né, por ser jovem, né, se tem aquela desconfiança, enfim, como tu disseste ali, mas, e aí, para tu deixar uma frase ou algumas palavras de inspiração para as meninas que querem seguir esse caminho, essa área, né, de que vocês estão envolvidas aí, a Stephanie e tu, né, o que tu deixaria aí para nós, para elas? Olha, eu acho que a área da saúde, todo mundo deve concordar que hoje em dia é uma prioridade para todos, é uma área da saúde em geral, é bastante ampla e de muito futuro sempre, por mais dificuldade que tenha hoje em dia em relação ao empreendedorismo, em relação a impostos que são sempre, né, exorbitantes, a área da saúde sempre vai ser necessária, sempre vai ser prioridade e sempre vai ser extremamente gratificante, porque tu tem contato direto com os pacientes, tu vê aquela jovem mãe radiante com aquele resultado, tu vê aqueles resultados dos pacientes que fazem aquelas terapias
problemas por doenças crônicas, tu tem, né, o contato com o médico, com todo mundo, e é muito bom isso aí, e eu acho, assim, ó, a maior dificuldade, e aí eu vejo um pouco de empecilho no sentido de, como é que eu vou dizer, de incentivo, talvez, porque, assim, gurias, um laboratório, uma empresa que eu vou dizer, é extremamente caro tu ter. A gente pegou o trem andando, né, foi uma bênção, mas, assim, os equipamentos são caríssimos, a não ser que tu vai fazer, e, assim, os estudantes já saem, hoje em dia, muitas vezes, com dívidas, né, da faculdade, fazem FIES, eu nem sei que pé que anda isso, mas eu sei que era uma boa opção, né, então já sai com aquela dívida e tu vai... O negócio é contato, como a Stephanie falou, tu ter muitos contatos, tu aceitar os convites, que vão te agregar, e assim, trabalhando com colegas, de repente fazendo parcerias, porque é uma área bem, bem ampla e bem de futuro. Eu acho que vale a pena, é uma área muito bonita, e assim, é isso. É isso. Palavra eu não teria, eu sempre tenho muitas frases. Então, para a mulher, assim, é uma área promissora, então, né? Assim, Com eu acho que certeza, com certeza. E como também a Stephanie parecia eu falando, porque ela fala muitas coisas que eu tomo muitas palavras que eu gosto, assim, é tudo uma questão de atitude. Eu vejo por mim, desde sempre, desde que eu comecei, é tudo uma questão de atitude. Se tu tem o conhecimento, se tu sabe que tu fez bem feito, vai ser muito mais fácil e as pessoas vão te respeitar. Eu vejo por mim, assim, eu já tive muitas questões com médicos, com homens, com mulheres, e depende muito da tua postura. Se tu tem certeza que aquilo é daquela forma, tu vai te posicionar, e não importa se tu é homem, se é mulher, se tu é jovem, se tu é mais velha, tu vai ter o teu trabalho e a tua opinião e a tua ideia respeitada. Isso aí não importa, as meninas podem investir na área que quiserem, na área da farmácia, da bioquímica, com certeza isso vai ser muito tranquilo. Eu nunca encontrei empecilho por ser mulher, como a Stephanie também falou, mas é pela idade. Por ser mulher, de maneira nenhuma, nem com representantes, nem com médicos, nem com pacientes. Já tivemos situações delicadas com pacientes, né, com homens, e tanto eu quanto meu irmão já conversamos, né, solucionamos, e muito tranquilo nesse sentido, nunca tivemos problemas. Ser mulher, como a Stephanie também falou, é o que eu mais estou dizendo, a Stephanie falou tudo certo, tudo por mim já, é muito tranquilo. Hoje em dia a gente conseguiu, eu acredito que a gente conseguiu chegar num ponto, sempre tem alguma conquista a mais, né, mas a gente conseguiu chegar num ponto onde a gente é respeitada pela pessoa que a gente é, não pelo sexo que a gente tem. Eu vejo isso no meu trabalho, e eu acho que isso é bem bacana, assim, para as meninas que querem seguir essa área. muito obrigada, né? Nós estamos, assim, lisonjeadas de ter vocês duas aí, que a gente percebe, né, nas falas, de que é um dinamismo muito grande, e vocês, assim, têm bastante energia para trabalhar e amam o que fazem, né? Porque eu acho que, acima de tudo, né, se tem amor ali, parece que tudo se torna mais fácil, né? O caminho menos árduo, né? Então, nossas entrevistas, assim, nossas questões eram essas, né? E a gente abre, então, para... Posso aproveitar? Claro. Aproveitar o gancho da Lisane também. Bah, parabéns, Lisane. Muito bom escutar a tua fala e ver como a gente tem semelhanças, né, nessa questão. E, claro, tu muito mais estrada do que eu, né? Mas aprendo muito também escutando esses relatos. E como é importante isso que tu comentou, né, a respeito da atitude, né? Atitude, ousadia, perseverança, ser uma pessoa resolutiva. Eu, assim, sempre fui muito, como eu posso dizer, ansiosa, entre aspas. Eu sempre gostei de, se tá muito lento, não, vamos dar um jeito de fazer a coisa acontecer, né? Às vezes, sim, a gente depende de alguém, né? Mas quando não depende, se depende só de mim, então por que deixar para amanhã, né? Vamos atrás, vamos ver o que está faltando, o que é isso. Então, uma dica também para as meninas que estão nos ouvindo, né? Para todo mundo, né? Não deixar que a insegurança te impeça de agir, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que me ajudou muito no início,
é melhor feito do que perfeito, mas também não mal feito, né? Mas a gente vai aperfeiçoando no caminho. Às vezes a gente quer esperar o momento certo de fazer uma coisa, mas o momento certo não vai chegar, né? O momento certo é agora. Então, queria deixar mais essa fala no final, porque foi uma coisa que me ajudou muito. Então, espero que também outras pessoas possam se beneficiar dessa frase, porque a gente sempre fica pensando, amanhã eu vou, mas não, faz, sabe? Nem que faz um pouquinho por dia, 10% a cada dia, daqui a 10 dias tu vai ter 100%, né? Então, eu acho que é bem importante, né, frisar isso que a Elisane falou, de atitude, porque é isso que nos move, né? Acho que a Anitta, depois a Mariana, que querem fazer um questionamento aí, podem então com a palavra. Sim, eu tenho tantas perguntas que eu acho que eu poderia passar o resto da noite aqui falando 20 perguntas para cada uma, mas eu vou começar. Lisane, uma coisa que me chamou muita atenção, que foi que tu falou, que é essa jornada dupla, né? E no início do Autonominas, a Profiana que incentivou muito isso. No início, a gente não tinha muitas convidadas, a gente apresentava pessoas, aí normalmente eram mulheres do Prêmio Nobel, né? E a Profiana sempre afirmava, conta como é que é a dupla jornada, ser profissional, ser mãe, às vezes tripla, ser esposa, né? E eu vi que tu contou que tu teve alguns sacrifícios, né, na parte de mãe. Mas e na tua carreira profissional e acadêmica, tu teve que sacrificar alguma coisa? Eu gostaria de ter seguido estudando e eu não segui porque no início eu não tinha como, a gente pegou a farmácia, como eu disse, quando eu vim em 2000, a gente pegou a farmácia, compramos e nós tivemos que trabalhar muito, e aí eu trabalhava na farmácia de manhã e no laboratório de tarde e fazia plantão. Então, eu não tinha como, né, fazer, e o plantão é incerto, eu não tinha como fazer, né, uma pós-graduação ou uma outra graduação, que eu até tinha vontade de fazer história, que não tem nada que ver com, né, mas eu amo história, agora eu amo história, né, na época do colégio não achava graça nenhuma, mas hoje eu gosto muito e eu tenho muita vontade de fazer, espero que um dia eu consiga. Então eu queria fazer eu até comecei uma pós em, por acaso, fazendo acupuntura e auriculoterapia. Ver como a gente tem coisa em comum, né, Stephanie? Mas eu não concluí, porque eu não sei se foi instintivo, eu achei que eu não ia ter tempo, eu achei que eu não ia conseguir conciliar as duas, até porque quando eu comecei a fazer, eu engravidei do meu segundo filho, e aí os dois, a gente precisa de uma dedicação maior, e assim, a gente não consegue, se eu vou trabalhar com acupuntura, eu não vou poder, hoje eu quero trabalhar, eu vou atender, não é como uma massagem, por exemplo, que tu abre e o paciente vê. A acupuntura é um tratamento, tu precisa seguir, tu precisa pesquisar. Eu realmente não teria como conseguido. Eu teria vontade de fazer outros cursos, a parte acadêmica eu gostaria de ter feito sim mais, mas sempre é tempo, né? Eu acredito que um dia eu vou poder voltar, mas é a única coisa que eu não fiz que eu gostaria de ter feito. Porque assim, gurias, às vezes as pessoas acham, e eu escutei isso durante muito tempo, inclusive teve pessoas assim, mas vocês não vão expandir, vocês não vão ter mais laboratório, vocês não vão abrir filiais, não vão abrir em outra cidade. Não, a nossa ideia não é essa. E eu me lembro que um amigo que me questionou, ele ficou com um cara assim, tipo, como assim, vocês não querem crescer? Não, a gente quer continuar com a qualidade que a gente tem, aumentando e melhorando o que a gente tem. Eu não preciso ter um laboratório que tem 100 funcionários, eu não preciso ter um em Venâncio, um Lajeado em Santa Cruz, um Estrela, um em Santa Catarina, não é essa a ideia. Eu acho que a gente tem gente que faz isso, tem gente que não faz, e assim, como diz o meu avô, o sol nasceu para todos. A gente, às vezes, tu quer aquele lugarzinho, tu quer fazer bem feito aquele negócio e não precisa expandir demais. A gente gosta daquilo bem feito que a gente está fazendo ali. Então, outras coisas que eu gostaria de fazer seriam algumas coisas da graduação, mas em relação ao meu trabalho no laboratório, eu estou bem satisfeita, acho que a gente pode ir melhorando sempre devagarinho, agregando, mas dentro daquilo ali que a gente faz. Estou bem satisfeita, sim. A Mari agora, né, eu acho.
Depois Então, a Ana. na verdade, eu queria dizer, né, que vocês duas falaram exatamente o que é o intuito do nosso projeto, né? Que é realmente a autonomia da mulher. Independente se ela vai se dedicar exclusivamente à carreira, se ela vai dizer muitos sim, se ela vai dizer muitos não, se ela vai dar um tempo quando ela for mãe, ou se não, se ela vai seguir, né, trabalhando 8 horas e tal. Então, é exatamente isso, é instigar essa possibilidade de escolha. Então, é exatamente isso que a gente quer, mostrar que existe a escolha e que a gente pode sim escolher, independente daquilo que a gente quer, né? Desde que a gente se dedique, e aí vem ao encontro tudo isso que vocês falaram. Eu queria, então, só complementar, assim, achei muito legal. Muito obrigada pela participação de vocês. A minha pergunta é, vocês comentaram, né, gurias, assim, que não sentiram essa dificuldade na profissão, na escolha na área da farmácia ou da biotecnologia ali, né, no caso, o preconceito por ser mulher. Né? Vocês falaram que talvez tivessem tido preconceito, situações mais difíceis em função da idade. Mas a minha pergunta é, o que vocês atribuem que o sistema já está acostumado a ver a mulher nessa área? E quais vocês acham que são características importantes que a mulher tem que faz com que ela se desenvolva bem e seja bem aceita nessa área? Posso falar? Lá no laboratório, o meu irmão cuida mais da parte de equipamentos, da parte de pesquisa, e ele não gosta muito dessa questão de pessoal, de RH, e eu acho que isso tem a ver com ser mulher. Eu acho que as mulheres têm uma dificuldade muito maior nessa questão de gerenciamento do pessoal. Sou eu que faço a seleção lá dos novos colegas, né? E eu que resolvo os atritos, e eu que normalmente falo com os pacientes quando tem alguma questão, porque a gente tem um pouco mais de jogo de cintura. Os homens, eu acredito que são tão competentes quanto, mas eles já são um pouco mais práticos. E às vezes tu precisa dar, né, uma palavrinha, dar uma olhadinha diferente, né, na mãezinha, no vozinho, e eu acho que isso facilita muito, inclusive no tratamento, assim, como família, porque a gente no laboratório trata todos os colegas assim, são família. Então a gente tem essa questão de relevância, às vezes um colega tem um problema, outro colega tem outro problema, e eu acho que os homens são, como eles são mais práticos, eles não têm essa visão, e fica às vezes um pouco mais frio e mais fácil de haver atrito, porque a gente tenta já fazer essa aproximação toda. Eu acho que isso é uma vantagem bem grande da mulher, não só dentro da farmácia, dentro do laboratório, mas em todas as empresas. Eu acho que tudo que envolve gerenciamento de pessoal, essa questão mais maternal da mulher, mais carinhosa, né, muitas vezes, isso faz muita diferença, porque às vezes a gente evita muitos problemas, né, agindo dessa forma, quando o homem trata todo mundo como os seus, e os homens, entre eles, a gente vê às vezes as brincadeiras, eu vejo dos meus meninos, eles voltam da escola super tranquila, eles não têm problema com os colegas, eles não têm fofoca, eles não têm essas questões que as meninas sempre têm, e isso no trabalho a gente traz às vezes, né, existe um pouquinho esse atrito. E os homens não. Só que quando tem homens e mulheres trabalhando, essa questão fica um pouco delicada. Então, faz muita diferença a mulher gerenciar isso e tratar com o olho um pouco mais suave. Eu super concordo com a Elisane, eu acho que é isso aí, completíssimo, né, a fala. Eu acredito que, inclusive, a farmácia, né, em especial, ela é voltada um pouco mais para o público feminino também, né? Eu, durante a graduação, pelo menos, tive poucos meninos, né, colegas, e eles relatavam preconceito em relação a eles que estão fazendo farmácia, né? Hoje, eu acho que isso já melhorou um pouquinho, né, nesse sentido. Mas, em geral, assim, a mulher, ela tem esse feeling, né, esse sexto sentido mais apurado, né, essa forma de conversar, de se relacionar, e eu acho que isso também nos agrega muitos pontinhos, né, para a gente se destacar nesse momento. E se a gente tem essas atribuições, né,
Se a gente tem isso inato, né, de forma inata, a mulher já tem essa visão mais global, mais geral, então eu acho que isso é uma vantagem para nós, né, que a gente deve usar isso também para alavancar na carreira, alavancar, né, o nosso espaço de mulher. Então eu acho bem legal, bem interessante essas características, né. A Brenda, que é... Eu acho, assim, que para mim, que ainda tenho 17 anos, que estou começando a ver, assim, na Stephanie, na Lisane, uma perspectiva humana, que o ser humano ele é muito multifacetário, sabe? Então, eu vi a Stephanie cursando uma segunda faculdade, indo para um outro ramo. Eu vi a Lisane, que citou a questão da música, do escoteiro. Então, assim, para mim isso é muito importante, sabe? Porque às vezes a gente segue numa área, mas a gente ainda é uma pessoa completa, com várias coisas que a gente gosta, e trazer isso, tipo assim, para a gente, não necessariamente para o nosso trabalho, é uma questão que eu acho muito interessante. Assim. Eu teria uma pergunta mais para a Stephanie mesmo, eu acho que eu sou mais uma entusiasta da biotecnologia. Eu queria saber, assim, o que tu vê de área para quando a gente tem esse tipo de faculdade. Assim, claro que o teu negócio é um exemplo disso, eu acho que ele se completa com a farmácia, mas eu não queria dizer só, mas com a faculdade de biotecnologia, que áreas tu vê, assim, que seriam interessantes? O que tu, assim, aprendeu, assim, durante a faculdade, que tu pensa, olha, isso é um potencial dessa área, eu queria trabalhar nesse ramo, assim. Oi, Caroline, tudo bem? Que legal, que bom saber de tudo isso. Deu uma cortadinha só na hora que tu falou. A tua pergunta é sobre a biotecnologia, isso? Tá, perfeito. Então, a biotecnologia, ela é a aplicação da biologia com a tecnologia, né? Então, aí, quando se fala em biotecnologia, se fala em produção, por exemplo, de células tronco, DNA, área muito voltada para a pesquisa, né? Anticorpos monoclonais, vacinas, nas próprias vacinas que a gente está vendo agora, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório de vacina durante a graduação, né, em Pelotas. Então, é muito legal, é uma área muito rica, né, também para quem gosta da parte de engenharia junto, né, tem um pouquinho da parte de cálculo, às vezes. Então, é uma profissão do futuro, eu diria, né. Na minha região, não tinha muito ramo para isso na época, isso foi um dos motivos de eu também querer fazer uma segunda graduação, né. A farmácia, ela tem um público mais definido em relação a mercado também, né, ela tem um piso salarial muito bom, né. Já a biotecnologia, não, ela ainda está buscando, né, essa parte de burocracia, e a biotecnologia ela tem mais eventos empregatícios lá para a região sudeste. Eu tenho, na época, como eu estudei em Universidade Federal, eu tive colegas de todo o Brasil, e praticamente todos eles estão trabalhando na área, né, em outras regiões. Mas eu optei por ficar em Lajeado, né, que eu sou muito bairrista, né, lajadense aí, de coração, então eu optei por fazer um mestrado, né, que eu queria muito seguir na área acadêmica, na docência. Acabou que não segui nessa área de fato, mas uso muito a parte da docência nas palestras, nos eventos, né, então sou um pouquinho prof, entre aspas, em alguns momentos, né, não numa universidade propriamente dita, né. Ainda, né, vai saber, né, a gente está sempre aberto, né, às oportunidades. Mas eu acredito que a biotecnologia, ela difere um pouquinho da farmácia em relação à parte de tecnologia, né, que está muito presente essa parte de recombinação genética, essas vacinas com RNA mensageiro que a gente vê hoje é biotecnologia, né, o próprio Botox, né, ele é feito com uma bactéria, então é biotecnologia, né, então é mais voltado para essa área, assim. Não sei se eu te respondi, se era mais ou menos isso que tu tinha em mente. Não, assim, perfeito. Muito obrigada. Eu acho que a minha pergunta também vai ao encontro da pergunta da Brenda, assim. A Brenda, no caso, queria saber o nicho, né, de trabalho, um pouco o que faz, né, quais seriam a linha, né, da biotecnologia. E eu queria que vocês, se fosse possível, vocês, assim, também esclarecer aqui para a gente. Hoje se ouve, né, muito, né, o curso de biomedicina. Então, aonde se encaixa isso, né? Nós temos a biotecnologia, a gente tem a farmácia, a gente tem agora a biomedicina.
Vocês podiam também esclarecer um pouquinho para nós isso? Tudo o que se trabalha dentro da biomedicina, eu até não saberia dizer, porque a minha formação foi, né, como farmácia e bioquímica, mas em relação ao meu trabalho, eu poderia dizer que hoje, do jeito que ficou a faculdade de farmácia, a biomedicina prepara muito melhor os profissionais para dentro de um laboratório de análises clínicas do que a farmácia, porque a farmácia hoje, ela prepara para ser farmacêutico com habilitação em indústria de alimentos, com habilitação em indústria de medicamentos e com habilitação em análises clínicas. A meu ver, ficou muito ruim isso, porque ele sai preparado para tudo sem saber muito de cada um. E aí, necessariamente, o farmacêutico precisa hoje fazer muito estágio antes da formatura para poder trabalhar tanto em laboratório quanto nas indústrias. E o biomédico não, ele sai da biomedicina pronto para trabalhar no laboratório de análises clínicas, muito mais que o farmacêutico. E ainda tem essa questão da estética, né, de trabalhar em clínicas de estética, trabalhar com produção de vacinas também, é um mercado bem amplo para a biomedicina, muito amplo, muito bom. Exatamente como a Lisane falou também, eu tive a oportunidade de ter bastante proximidade com a biomedicina durante o meu mestrado, né, porque as minhas que eram nossas estagiárias eram da Biomed, e também eu fiz meu estágio de docência também para biomedicina e farmácia. Então, a diferença, assim, primordial é justamente o que a Lisane falou. Hoje, até a nossa professora de farmácia brincava, né, que os farmacêuticos deixaram a análise clínica agora para os biomédicos, né, porque eles saem muito mais especialistas nisso, o que é muito bom, né, porque a pessoa sai muito mais apta do que agora, por exemplo, um curso de farmácia generalista, né, generalista que a gente aprende um pouquinho de cada coisa. E também, uma curiosidade, né, eu tive muitas colegas de farmácia formadas em biomedicina que não estavam conseguindo emprego. Então, elas fizeram a sua segunda graduação em farmácia por causa do piso, né, que é um piso muito bem estabelecido, né, mais de R$3.000 aí o piso de farmácia, e biomedicina, assim como biotecnologia, não tem piso salarial ainda, né. Então, também pensando no mercado de trabalho, o farmacêutico está mais, digamos, aparado, assim, né, em relação ao mercado de trabalho. Também defendo aqui a farmácia, tá, que a farmácia, se tu te forma em farmácia, tu pode fazer tudo que um biomédico faz e muito mais, muito, muito, muito mais. Então, tu pode atuar na estética, tu pode atuar na análise clínica, né, então, ao meu ver, hoje, eu falo muito isso para as meninas que vêm me perguntar, assim, eu digo, faço farmácia, né, na dúvida, porque depois, no decorrer do curso, tu te especializa na área que tu quer, né? A menos que a pessoa esteja decidida que quer fazer estética, quer aplicar botox. Aí, ok, faz biomedicina, né? Porque a biomedicina, ela trabalha essa parte invasiva, né? E daí já sai praticamente pronto. Acho que, dependendo do que tu quer fazer, tem que fazer uma especialização em estética, né? Devido à parte mais aplicada de músculo e coisa, né? Então, em função disso, sim. Mas a farmácia, né, a gente é suspeita de dizer aqui, né, Lisane, mas farmácia, olha, é tudo de bom. Quem gosta dessa área vai, que é um super futuro. Tem uma pergunta aqui no chat, que é da Maria. Ela fez para a Stephanie, que é, como tu mesma disse, tu já deixou de se posicionar em algum momento como mulher por medo de perder um cliente? E em cima dessa pergunta, eu vou fazer para as duas, que é, em algum momento, vocês duas que trabalham com clientes, já se sentiram invalidadas pelo cliente? Porque vocês contaram que por colegas da faculdade não, por colegas de serviço não, mas por clientes em algum momento? Essa é de pensar um pouquinho, né? Olha, começando então em relação à parte de se posicionar como mulher por medo de perder cliente. Eu acredito que até o momento não, graças a Deus, assim, eu acho que também por o meu trabalho ser muito nichado, né, a parte de cosmético natural e orgânico, meio que já refina um pouco o tipo de cliente que eu recebo, né, então, assim, a maioria dos meus clientes são mulheres, né, ou homossexuais também, a gente tem bastante cliente também, metrosexual também, né, que gosta de se arrumar, que quer optar por uma coisa mais natural. Mas até hoje eu não precisei, assim,
me ausentar de deixar alguma opinião, né, de falar alguma coisa, e muitas vezes até falo demais também, né, eu digo assim, que na minha venda, às vezes é quase uma mini aula, né, uma mini palestra, porque a gente vai explicar o porquê que o alumínio faz mal, por que o alumínio do desodorante vai bloquear a tua glândula, né, pode migrar para a glândula mamária, tu vai inibir de liberar odores, liberar toxinas do teu organismo. Então, assim, eu sempre estive muito à vontade com o meu cliente para expressar no que eu acredito, no que por que a Pharma existe. E eu acho que eu tive muita sorte também até agora de as pessoas compreenderem isso muito bem e virem muito receptivas a essa informação, né? Então, claro, às vezes na parte de cápsulas e vitaminas, as pessoas vêm às vezes com alguns ruídos, com alguns, às vezes querendo saber mais que a gente, né? Mas então é como a Lisane falou antes, né? A gente tem que se posicionar, mostrar que a gente tem entendimento sobre aquilo, mostrar segurança. Aí a pessoa já se acalma de pensar, realmente, então deve ser assim, né? Mas em nenhum momento eu tive que deixar de falar alguma coisa. Claro que no comércio, né, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter esse cuidado, né, de não ir contra, né, o que o cliente fala, mas sempre que eu vejo algum erro, né, prescrição ou uma coisa assim diferente do normal, a gente é obrigado, como profissionais de saúde, de alertar, né? Isso acontece muito com os óleos essenciais. As pessoas recebem indicação de ingerir o óleo essencial, né? De misturar com água, botar um óleozinho de limão, e isso é gravíssimo, pessoal. A Anvisa no Brasil desorienta, ela não quer que tome óleo essencial, porque o óleo, ele não mistura na água, né? Como ele não mistura, ele vai acabar se agregando aí, né? Desde o esôfago, intestino, estômago, causando úlcera, né? Causando aí diversos problemas a longo prazo. Então, nesses momentos, sim, eu me posiciono e deixo de vender, às vezes, também, por causa disso, né? Mas a gente não pode negligenciar esse fato, então eu falo, olha, óleo essencial não é para ingerir, ele é de uso externo, né? Ele é aromaterapêutico. A melhor função dele vai ser através da inalação, porque ele atinge o nosso sistema límbico, responsável pelas emoções, né? Então, não tem por que tu ingerir ele, né? Então, deixar isso tudo bem claro também é muito importante. A gente não se abster de trazer uma informação quando ela é muito necessária, né? Eu também, olha, fiquei pensando em 20 anos de laboratório, não me lembro nunca de ter tido alguma questão por ser mulher, de ter tido alguma dificuldade, inclusive quando eu fazia plantão, às vezes era de madrugada, às vezes eu ia, encontrava o médico queria esperar dentro do laboratório, estava só eu dentro do laboratório, e o médico queria esperar o resultado lá dentro, e o meu marido ficava enciumado, e com razão, né, e ele, porque só tá tu, e a gente teve algumas, né, conversas a esse respeito, mas eu sempre dizia para ele, e assim, a postura da gente é tudo. Se tu tem uma postura autoconfiante, se tu tem uma postura correta, se tu te veste... infelizmente, pessoal, eu acho que a gente precisa abordar esse assunto que está um pouco... como é que eu vou dizer, confuso, porque assim, ó, vocês imaginam que todo mundo pode se vestir do jeito que quiser, pode fazer o que quiser, pode se comportar do jeito que quiser. Aí eu vou num plantão de noite dentro de um hospital, passando por corredores vazios, e eu vou lá no meu laboratório, e vem alguém atrás de mim querendo esperar meu resultado, e eu tô com um degote lá que mostra tudo, ou eu tô com uma micro saia, porque eu não tô no meu horário normal de trabalho, eu vim às vezes de uma festa, eu vim da rua, e aí... isso aí não passa confiança, isso não passa credibilidade, não adianta que não é a mesma coisa que tu tá com uma roupinha um pouquinho mais, como é que a gente diz, não só a roupa, eu quero dizer até a postura da gente, olha, em 20 anos eu fiz 13, eu acho que de plantão, nunca aconteceu problema nenhum, porque a minha postura sempre foi... inquestionável, digamos assim, sempre fui totalmente profissional, então nunca precisei deixar de fazer alguma coisa por ser mulher, nunca deixei de ir de madrugada por ser mulher, nunca deixei de atender, às vezes aconteceu uma situação muito
desagradável uma vez, mas não foi por ser mulher, foi porque eu fui atender um paciente que tinha se envolvido num acidente e ele tinha ingerido bebida alcoólica e era para fazer a coleta do sangue para verificar isso aí. E o policial estava parado na porta, porque estava, né, acompanhando, e eu fui coletar do cara e ele queria me pagar para que eu trocasse o material dele. Com o policial ali, eu pensei, meu Deus, o homem vai ver o que vai acontecer, e eu me fiz de surda, me fiz de conta que não era comigo, e segui, né, o meu caminho, e tudo correu bem. Foi a única vez, e eu não senti que ele fez aquilo por eu ser mulher. Eu senti que ele fez aquilo porque eu era a pessoa que estava na frente dele e ia fazer o exame dele. Então, nunca, em momento nenhum, desde o início, desde quando as pessoas acharam que era novinha demais para estar trabalhando aquilo, nem nesse momento, eu acho que a postura da gente, a atitude da gente faz toda a diferença, sim. E o conhecimento que a gente tem, que a gente sempre tem que buscar muito conhecimento, que é o que vai te dar um embasamento para ter toda essa autoconfiança que a gente tem que ter e ter o respeito das pessoas com quem a gente está lidando. A gente comenta muitas vezes isso, né, gurias, assim, de que dentro de um laboratório, né, o jaleco é essencial, né, o jaleco faz parte da tua vestimenta, né, existe a vestimenta do trabalho e coisas que tu vai ter que usar, né, dependendo se for um meio de indústria, tu vai ter que usar uma botina, tu vai ter que usar o sapato fechado, por mais que a gente queira usar a sandália porque é calor, não vai poder usar, né, então tem coisas que a segurança dita essas regras, né? E no caso também, muitas vezes, em determinados horários, até ajuda a mulher a botar a barreira da profissional, né? Para que as pessoas não confundam as coisas. Infelizmente, ainda a gente tem que caminhar para superar essas coisas. Mas, em termos de laboratório, é o que é. Né? Ali é uma coisa que não vai nos fugir, né? É o jaleco, é a roupa fechada, por causa das questões de segurança, né? Em alguns locais ali é o cabelo preso, independente, né? Se tu foi tratar de alimento, tu vai ter o cabelo preso, tu vai ter a touquinha, tu vai ter a luva, né? Isso independente se é homem, se é mulher, se é da direita, se é da esquerda, se, né? O que for que vai ser, essa é a regra da Anvisa, né? Então tem coisas assim onde a gente não pode mudar a regra, né? A regra vem para uma questão de segurança. Tem outros momentos que tu vai ter daí, tu vai poder ter mais liberdade, né, de como que tu vai andar, de como que tu vai te vestir, de como tu vai te portar. Mas muitas vezes, dentro do ramo profissional, a postura, né, e daí passa pela roupa também ainda exige, né, digamos assim, faz parte, a gente ainda tem que respeitar essas regras, né, que foram feitas aí, tanto por homens quanto por mulheres, né, tem coisas que a gente não sabe quem criou, né? A gente não tem muita influência, de repente, nesse sentido, né? Mas sabe que, digamos assim, eu brinco com as gurias, às vezes a roupa é uma armadura. Ela te prepara para a guerra, né? Para todas as guerras, né? Se tu tá afim de procurar alguém, tu vai botar uma armadura diferente. Se tu tá afim de passar uma credibilidade profissional, tu vai botar uma outra armadura, né? Se tu vai, e assim nós temos que transitar. A mulher tem essa resiliência e esse poder de adaptação, né? E isso ela tem que usar a favor dela, não contra ela, né? Eu entendo desse jeito esse processo todo, né? E eu brinco, tem horas de botar armadura e vamos embora, vamos para a guerra, né? Respeitando cada espaço, cada situação que a gente tem. Ainda lembrando de duas ocasiões, uma ocasião curiosa que o meu irmão, quando fazia estágio, ele fazia no laboratório lá em Porto Alegre, e ele, muito jovem, é muito desligado que ele é, fora do laboratório, graças a Deus, ele foi uma vez trabalhar de bermuda e tênis, e ele botou o jaleco, que era muito comprido, e tapava a bermuda. Então, ficava ele com aquelas pernas cabeludas de jovem, né? Com o jaleco até a coxa, e aí chegou o chefe dele, eu acho que tu devia vir trabalhar de calça, Jorge, ou quem sabe colocar, na época, né, que não tinha, né, tantas regras,
colocar uma bermuda um pouquinho mais comprida para não ficar sumida embaixo do jaleco. Não era questão de homem ou mulher, era de postura, de vestimenta, né? E outra, tanto a Stephanie quanto eu, e tem vários trabalhos que a gente precisa passar credibilidade, né? Tanto homem quanto mulher. Então, muitas vezes a vestimenta fala sobre a gente e às vezes pode passar uma informação errada, que não é a que a gente quer. Então, a gente precisa sempre pensar na imagem que a gente está passando para os nossos clientes, para os nossos superiores, às vezes, para as pessoas que vão trabalhar com a gente, né? Para o que elas vão esperar do resultado do nosso trabalho, pela imagem que a gente está passando. Anitta? Sim, falando de postura, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Stephanie em relação ao empreendedorismo. A Lisane eu ia fazer, mas como no início ela já apontou, já deu a resposta dela, né? Stephanie, tu que começou do zero com a Farma, né? Em relação à postura, assim, como é que tu acha que tu conseguiu a tua fidelidade dos clientes? Como é que tu acha que tu fez? O que tu tem de diferente? Boa pergunta, Anitta. Então, eu acho que desde o início eu tive muito... Eu coloquei muito amor e muita energia nisso, né? Desde o início eu fazia muita palestra, fazia mini curso, eu participava de muitos eventos na rua, na época tinha a feira vegana, aí tinha a feira em Santa Flor, em Santa Clara, que a gente foi também, a feira em muitas parcerias também, né, na Pates, lá em Santa Clara também, que ela tem uma área mais sustentável. Então, eu sempre fui muito ativa, né, essa minha proatividade sempre, as pessoas acabavam vendo isso, e eu também fazia questão de mostrar isso, né, nas redes sociais, mostrava onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu sempre deixei muito o público participar de algumas decisões, às vezes, qual, né, prefere isso ou aquilo. Eu acho que a comunicação com o cliente, deixar com que ele veja que está fazendo parte dessa construção, fideliza também, né? E me colocar muito no lugar dele. Eu sempre me coloquei muito no lugar, assim, o que às vezes até me prejudicou um pouco em relação à precificação, sabe? Tipo, isso aqui tá muito caro, será que eu compraria por esse preço? Né? Então a gente às vezes acaba, não, eu acho que eu vou começar reduzindo, vou fazer desse jeito. Cartão fidelidade também. Eu também sou muito proativa em relação às causas, né? A causa animal e a causa ambiental. Então eu sempre tentei mostrar um pouco desse ativismo e trazer isso para a realidade da empresa, né? Por exemplo, no aniversário da loja, eu fiz, em vez de promoção, fazer ação, daí eu reverti o porcento do lucro, então, para duas ONGs, né, animal e para gatos também. Então, assim, eu acho que ser ativa e deixar eles participarem também, e tudo isso eu acho que ajuda a fidelizar bastante, né? Mas principalmente se colocar no lugar, ter empatia, não trazer a empresa como mercantilista, né? Inclusive, esses dias eu recebi uma mensagem muito legal de uma cliente que falou assim, nossa, que legal de ver que é real, de ver realidade nas tuas palavras, no jeito que tu fala, e que tu não mercantiliza a sustentabilidade, né? Foi essa frase que ela fez, assim, porque hoje, como está muito em alta, né, essa parte de sustentabilidade, essa parte de beleza sustentável, de cosmético, acaba que algumas empresas, né, se aproveitam disso, né, para lucrar, simplesmente lucrar. A gente precisa lucrar sim, né, não vamos ser hipócritas, só que eu acho que tudo tem um limite, e a gente pode lucrar sendo transparente, sendo sincero, né, falando, olha, isso é tanto porque é tanto, né, ou, isso podemos fazer desconto? Podemos, aqui não dá, entendeu? Então, eu acho que essa transparência, ela é muito importante, né, em todas as áreas, né, mas principalmente na área também de empreendedorismo, né, eu acho que sempre muito válido nessa questão. Brenda, tu tem mais uma pergunta? Eu teria, assim, eu acho que a gente passou um bom período, assim, desde o momento que a gente começou essa pandemia, a gente está, o que, 1 ano, 2, nessa história, a gente teve um tempo de adaptação, de ver o que seria diferente, e daí, para mim, assim, hoje eu penso numa perspectiva de o que a gente fez nesse tempo, como que foi a adaptação
E daí eu queria perguntar para essas duas convidadas, então, já que as duas são empreendedoras, têm negócio, como isso funcionou na pandemia? Quais foram as diferenças que vocês viram durante esse período? O que vocês viram de diferente? O que vocês viram de oportunidade? O que foi aquela perda, assim, que pensaram, putz, foi isso que eu passei, e como que está essa questão agora, assim? Essa seria mais uma pergunta para essa temática. Em relação ao laboratório, foi um período extremamente difícil, complicado, do fim de março até setembro, praticamente. Olha, foi o período mais difícil que eu passei dentro do laboratório, porque quando começou a gente não sabia o que esperar, ninguém sabia o que ia acontecer. E como a gente trabalha direto com o público e atender as pessoas, né, que talvez estivessem com a doença, o nosso pessoal entrou em pânico, porque eles, a primeira coisa assim, nós vamos fechar também, né? Nós não vamos trabalhar mais. E daí, como sou eu que lido com eles e sou eu que tomo a maioria dessas decisões, a primeira coisa que eu pensei, e eu fui sempre muito franca com todo mundo, sempre gosto de ouvir todo mundo, porque assim, eu trabalho lá atrás, eu trabalho na retaguarda, e as nossas secretárias, os coletadores, são quem estão em contato com o pessoal. Então, eu preciso saber quais as dificuldades deles e os medos deles. E eu pensava assim, mas se eu for cliente, se eu for eles, o que eu vou querer fazer? Se eu for o funcionário, eu ia ter medo de atender, né, sem saber o que está acontecendo, por mais que use máscara, por mais que bota o acrílico, por mais, né, os cuidados. Mas daí eu pensei assim, mas se eu fosse paciente, se eu sou paciente, eu preciso fazer exame de controle, os testes de coagulação, eu preciso fazer, sei lá, paciente de químio, né, estão assustados em casa, mas às vezes precisam fazer alguma coisa, estão com sangramento. O que eu vou fazer? Eu vou no hospital, onde o risco é muito maior, onde eles estão atendendo os pacientes mais críticos, onde começariam a atender os mais críticos, ou eu vou no laboratório? E aí eu chamei o pessoal tudo, reuni e eu disse, olha, gente, quando a gente escolheu trabalhar nessa área, a gente sabia que um dia poderia acontecer alguma coisa assim, por mais improvável que parecesse, mas a gente trabalha na área da saúde, a gente não pode se encolher, a gente não pode deixar os pacientes na mão, a gente não pode deixar a população na mão. Os médicos vão ter que atender no hospital, os enfermeiros vão ter que atender no hospital, os técnicos de enfermagem, nós aqui no laboratório não podemos nos furtar. E aí a gente fez adaptações, a gente fez redução na carga horária, né, na carga de horário do trabalho deles. Toda semana eu tinha que dizer para cada um que horário era para ele fazer, qual horário de manhã, qual horário de tarde, qual era para chegar, qual era para sair. Foi, assim, extremamente desgastante. E aí, a primeira colega, em julho, deu positivo para a Covid. Meu Deus, todo mundo surtou. Meu Deus, e agora todo mundo vai ter que fazer, nós vamos ter que fechar o laboratório. Eu disse, vamos respirar, vamos pensar como é que nós vamos fazer. Até porque a colega teve, não significa que porque ela teve, todos nós vamos ter. Também porque já tinham chegado pacientes que tinham. Então, se cada paciente que testasse positivo, nós todos fôssemos fazer, nós ia estar fazendo o teste Covid todos os dias, né? A gente tem que um pouco ser racional nesses momentos. Tu tem que parar e pensar, e às vezes ser mais prático como os homens, do que só pensar com o coração como mulher, né? E aí, assim, a gente foi levando devagar, foi bem complicado, o movimento foi lá para o chão, a gente passou a ter, olha, eu acho que a 20ª parte do número de pacientes que a gente tinha, então foi muito assustador, a gente não sabia até quando ia, as contas chegavam no fim do mês igual, e a sorte não, a minha mãe sempre foi muito firme nesse ponto, e a gente tinha uma reserva que a gente, né, pôde contar nessa ocasião, e assim, muito devagar, as coisas foram retornando, e só lá em setembro a gente conseguiu voltar à nossa normalidade. Os colegas, graças a Deus, um teve no mês, né, testou positivo no mês, passou 3 meses, outro testou positivo, passou mais um mês, outro testou positivo, foi todo mundo, assim, muito espaçado, todos eles passaram muito bem, nenhum familiar pegou por eles, sabe? Então, a gente tinha toda essa preocupação de acompanhar, de ver, de estar indo no médico, se afastar, mas a gente conseguiu, assim, todo mundo trabalhando junto, a nossa equipe é maravilhosa, todo mundo trabalhando junto e conversando muito, nós conseguimos chegar, graças a Deus, hoje, num movimento normal, legal, e todo mundo, assim, bem de boa. Foi muito tranquilo no fim, mas foi muito punk no início.
Complementando, né, igualmente como a Lisane comentou, a pandemia foi um momento, assim, ímpar, né? Nós estávamos, inclusive, com um curso programado, muitas meninas já tinham até pago o curso, né, presencial de cosméticos, e era para ocorrer em maio, na época, né? E acho que foi em março, né, que começou tudo da pandemia. Então, foi um momento bem desafiador, né? Eu acho que uma das características do empreendedor é a capacidade de se adaptar, né, às mudanças, né, às coisas que acontecem sem a gente programar, sem a gente, né, ter controle. E acho que isso que eu busquei fazer na hora, assim, né? E foi uma coisa muito intuitiva, assim, tá acontecendo, ok, vamos ver o que precisa fazer. Foi muito a parte de venda de álcool gel e máscara, né? Foi o que me segurou na época da pandemia, foi venda de álcool gel e máscara. E eu fui muito, assim, rápida, né? Um pouco de sorte também, mas graças a Deus fui rápida nisso, de logo ver fornecedor de álcool gel, porque teve um período que acabou o álcool gel, né? Não sei se vocês lembram, né? Foi um período bem conturbado ali, então antes desse período eu consegui um fornecedor, peguei uma quantidade boa ali, depois já estava com outras encomendas na lista de espera para quando chegasse a matéria-prima. E a máscara também, eu tenho uma das minhas alunas de curso de cosmético, ela tem uma empresa de tecidos, de patchwork, então ela me alimentava assim com umas 70 máscaras por dia, na época da pandemia. Eu vendi muita máscara de tecido, né? No início era aquelas de tecido. Então, foi uma das coisas que, graças a Deus, assim, me ajudou muito, assim, a ter um ticket, né? Porque as pessoas vinham para comprar basicamente isso, né? As coisas ditas supérfluas acabavam ficando um pouquinho de lado. Mas, claro que os itens de higiene, né, continuaram vendendo, de pasta de dente, desodorante, porque o meu produto, ele é um produto que tu não encontra em qualquer farmácia, né? Pessoas que são alérgicas, né, a esses derivados, né, parabeno, sulfato, petrolato, né, então elas precisavam, era um item de necessidade, né, e nós, como estabelecimento de saúde, conseguimos, graças a Deus, ficar abertos, né, durante esse período, e conseguir continuar tendo as vendas, reduziu bastante, até hoje não foi retomado a totalidade, né, mas acredito que estamos nos encaminhando aí para uma melhora. Outra coisa que me ajudou muito foi, e esses cursos, né, que eu tinha vendido já, e não ia poder entregar, sabe Deus quando. Então, eu fiz um curso online, então eu me obriguei, eu desenvolvi um curso online em tempo recorde, né, em um mês eu tinha o curso pronto, né, então eu ia todo final de semana, gravava um pouquinho, ficava às vezes depois do horário, até 9, 10 da noite gravando na loja, né, me trancava lá, ficava sozinha, minha mãe, meu namorado, nossa, é perigoso, tu ficar, não é perigoso, me tranco aqui, gravo meus vídeos, né, e bola pra frente, eu tenho que entregar esse curso. E foi uma coisa muito legal, porque acabou que as gurias interagiram, gostaram muito, vendi depois para outras pessoas o curso, né, ele permanece também ativo ainda, então foi uma opção de as meninas continuarem tendo essa informação, né, fazendo em casa, né, e eu também de dar vazão a esse curso que eu me sentia na obrigação de ceder a elas, já que era uma coisa que já estava até mesmo efetivada, né. Também outra coisa na pandemia que a gente fez foi, a gente lançou nossa loja virtual, né, que agora é possível comprar online, né, e retirar na loja, ou receber em casa por motoboy, né, correio. Era um projeto que já estava na pauta, mas com a pandemia deu uma acelerada aí, né, e meu noivo desenvolve e-commerce também, então foi uma coisa que veio muito bem a calhar, né, ele me deu muita força também nesse tempo, para a gente arrumar formas, né, maneiras de passar por isso. Porque diferente da Lisane, né, que é estabelecimento que foi muito necessário, né, exame médico, exames, né, de corriqueiros também, comércio já ficou um pouquinho mais afetado, né, nesse sentido, né, porque era de corpo a corpo, digamos assim, né. Uma coisa também que eu fiz para me adaptar, eu saía fazer entrega gratuita em Lajeado, então eu atendia até umas 5 da tarde, 5 horas e saía fazer entrega grátis, né, então acho que foi muitas coisas que a gente teve que fazer, que se reinventar para passar por esse período de vacas magras, digamos, né? E acredito que agora continua não estando bom para ninguém, entre aspas, assim, a economia do Brasil ainda está se recompondo, mas eu acredito que a gente tem que ser muito grata, né, por estar onde a gente está hoje, firmes, fortes, né? Eu, como empresa pequena, né, de nem 4 anos ainda, me considero uma abençoada, né, por estar ainda bem, graças a Deus, né, não precisei pegar empréstimo, não precisei,
né, recorrer a pai e mãe. Então, assim, por mais que a gente ainda é novinho, eu acho que isso foi um grande aprendizado, tá sendo ainda né, bem desafiador, mas eu me sinto já muito agraciada, né, por estar firme e forte. Porque olha quantas empresas tiveram que fechar, né? Quantas empresas, né, tiveram aí que demitir seus empregados, né? Outro desafio foi que minha funcionária engravidou na pandemia. Né? Então, assim, eu tenho apenas uma funcionária, então ela também teve alguns percalços, a gente teve que encostar ela antes da hora, mas graças a Deus deu tudo certo também, né? E agora teve bebê, nasceu bem, mas também foi um desafio, né, empreendedora de primeira viagem, né, lidar com uma situação diferente, né? Mas no fim deu tudo certo. Um desafio que a gente teve depois que passou e começaram a aparecer os testes para a gente fazer, o nosso laboratório sempre prezou muito pela qualidade, a gente sempre tem muito cuidado com o que a gente usa. E começaram a aparecer aqueles primeiros testes que ninguém, na verdade, sabia como ia funcionar, mas era aqueles primeiros testes que todo mundo estava louco para fazer, e todo mundo se atirando, e os meus colegas comprando, e nós com receio de investir e entregar um produto que nós nem sabíamos como avaliar. E isso foi difícil, porque os nossos pacientes chegavam, mas ali do lado tem, mas no outro laboratório tem, e a gente tinha que rebolar para contornar a situação, e a gente insistia dizendo que nós precisava ter certeza que aquilo era de qualidade, até que surgiram, né, passou 2 meses, a gente começou a ver dos colegas, esse porcaria, não adianta, inclusive teve uma ocasião que foi vendido muito, eu não me lembro a marca agora, mas foram vendidos muitos testes, foram feitos e liberados os testes quando a Anvisa resolveu suspender um lote. E olha, era uma marca bem conhecida, eu não consigo me recordar. E suspenderam. O que os laboratórios tiveram que fazer? Entrar em contato com os pacientes, chamar todo mundo e fazer de novo. E assim, não é só... Tu tem um prejuízo, mas não é o prejuízo o maior problema, é tu explicar como aquilo aconteceu, como é que tu comprou aquilo, né? Tudo bem que é pandemia, que é tudo muito novo, mas tem algumas coisas que a gente não pode fazer. E isso foi um problema, eu achei, assim, difícil no início, mas depois todo mundo entendeu, e como a gente está numa cidade pequena também, né, as pessoas conhecem, já sabem como é o nosso perfil, e entenderam super bem, e eles sabem que quando eles forem lá fazer, é porque, se a gente colocou à disposição, é porque a gente confia naquilo que está liberando. Mas foi um desafio bem grande, porque quando o cliente pede, quando o cliente quer, e todo mundo desesperado, querendo fazer, e tu dizer, não, a gente ainda não está fazendo, nós ainda não confiamos nos testes que foram liberados para fazer, é complicado, né? Mas a gente conseguiu sair bem, graças a Deus. A Stephanie falou da funcionária que está grávida, eu e o meu irmão, né, faz muitos meses trabalhando direto, 12 horas praticamente por dia, cansado, queria fazer outras coisas, queria estar mais em casa, vamos contratar uma biomédica? Vamos. Achamos a pessoa especial, perfeita, que trabalha com a gente, cuidadosa, atenciosa, era assim, e recomendada por amigo, por colega, pegamos ela, fantástica. Na 3ª semana de teste, ela estava grávida. A gente não tinha nem contratado ainda. Mas ela realmente é fantástica, a gente gostou tanto dela, e a gente percebeu que realmente foi uma coisa que não foi planejada, que não era para ter acontecido. A gente contratou ela mesmo assim, para ela não ficar desamparada. Ela tem que pagar FIES, ela ia estar desempregada, porque ela saiu do outro emprego para vir com a gente, e ela ainda ia ter um bebê. Como que a gente não tinha como, né? E aí a gente acabou conseguindo uma antecipação de maternidade, aí eu não sei os detalhes, mas a gente contratou ela está recebendo, a gente está descontando do INSS, né, para o governo, e daí estamos aguardando ela poder voltar. Ano que vem a gente tira férias, esse ano não vai rolar. Depois que ela voltar, a gente vai poder. Mas tem coisas que vale a pena. Tem condutas que a gente tem decisões que a gente tem que tomar, que às vezes podem parecer difíceis, mas depois a gente vê que são acertadas, que conforme o andar da carruagem, a gente vê que valeu a pena tu ser um pouco mais persistente, tu ser um pouco mais afetivo, às vezes, e conseguir perceber onde está aquele ponto que vai fazer diferença no teu negócio, né? E às vezes não é a parte prática, às vezes é a parte afetiva que faz a diferença.
Nesse caso, a gente pode dizer, né, que as mulheres e a humanidade agradecem, né, o futuro da humanidade agradece, porque é complicado, às vezes, tu penalizar uma mulher por ter um filho, né, sendo que vocês duas são mulheres, né, e no caso, vocês estão à frente do negócio, claro, aconteceu ali tudo, mas é uma situação extremamente delicada, né, porque... Mas eu escutei de várias pessoas, homens, dizendo que a gente deveria só contratar homens ou homossexuais, porque não teriam filhos. Dizendo isso para mim, que tenho 2 filhos, né, e que me dedico, ouvi isso, e de mais de uma pessoa, e aí eu pensei assim, a gente tem uma funcionária que está há 35 anos com a gente, ela já está aposentada, mas continua porque ela é fantástica. Outra está quase 30, outra está 20, todas mulheres, 2 com filhos, uma não, e aí eu teria aberto mão de ter 30 anos uma funcionária maravilhosa, excelente, que entregou tanto para a empresa, porque ela ficou 4 meses de licença por um filho e mais 4 pelo outro filho? E aí eu vou escolher uma ou um homem que daqui a pouco vai sair, daqui a pouco vai, né, não vai agregar tanto, não. Como alguém pensa assim hoje em dia ainda, né? Fiquei triste, surpresa, e me deu mais força ainda, foi bem na época que aconteceu isso, e me deu mais certeza de que eu deveria, né, contratar e ficar com ela, e que eu estava no caminho certo, pois todas as mulheres que a gente tem, de todas que a gente tem, uma só não tem filhos, e todas são fantásticas, todas agregam muito, são parceiras, e não tem diferença nenhuma dos homens que já passaram pela gente. É um comentário muito infeliz. Que bom que a gente está caminhando para melhorar isso, né, gurias? Eu sempre digo, a decisão de ter ou não ter filhos, ela parte pelo casal, né? Pela estrutura que tu tem. A gente fala até assim, porque eu acho, daí é uma opinião bem particular minha, né? Eu acredito que precisa, né, do compromisso ali, porque assumir uma criança, o desenvolvimento de uma criança sozinho, eu acho complicado, acho que é melhor dividir isso entre 2 pessoas, né, então eu vejo que a decisão, ela tem que partir de uma decisão de 2 pessoas, de ter ou não família, né, para justamente segurar a barra quando um precisa sair mais, precisa cuidar disso ou aquele, ou se dedicar mais para o trabalho. Eu acho que é importante esse companheirismo, né, na hora de criar uma criança. Então, eu acho que é muito legal, assim, a gente pensar nessa possibilidade aí, né, de ser uma empresa realmente, né, amiga dessa situação, que proporciona esse espaço para que uma família possa se desenvolver, né? Seja lá ela como for constituída, mas que a decisão seja sempre de 2 pessoas, né? Eu não gosto dessa decisão sozinha. Eu nunca aceitei isso, assim, dizer, quem decide é a mulher, no caso, né? Porque é ela que carrega. Eu sempre fui contra essa decisão. Eu acho que a decisão de ter ou não um filho, ela tem que partir das 2 pessoas que se amam e que querem passar a ter uma terceira pessoa envolvida nessa relação, né? Que bom, Lisane. Botar ali o Insta do laboratório também, para quem quiser ver mais alguma coisa. E assim, pessoal, vamos nos encaminhando aí para o final, né? Acho que tá com uma das meninas ali fazer o encerramento. Bom, eu queria muito agradecer a presença de todos, então eu acho que eu me interessei bastante, prestei bastante atenção, eu acho que a gente construiu bastante com a nossa conversa, a gente até se passou uns minutinhos, mas a conversa estava fluindo, a gente tinha vários debates para trazer, foi muito interessante, eu agradeço as convidadas, então, a Lisiane e a Stephanie, os participantes que estão aqui, as meninas do projeto. Eu queria, de novo, passar, então, o contato das meninas. A Stephanie tem a Forma Natural, então, que eu vi que ela botou que tem a loja online. A Lisiane botou agora, né, o Instagram do laboratório, o laboratório Gassen. Perfeito. Só para repassar isso, então, sintam-se convidadas para dar uma olhada no negócio das meninas. A gente comentou, falou bastante a respeito.
Bom, nesse mês de julho, então, junto com a escola, a gente não vai ter encontro no mês que vem. A gente quer voltar mais organizada, mais divulgada com o encontro para vocês. Então, a gente vai ter o nosso próximo encontro dia 23 de agosto. A gente vai abordar um outro ramo de conhecimento que vai ser direito, então a gente vai estar manejando isso. A gente já tem uma tabeliã que vai conversar com a gente, que vai ser a Juliana Fomer, então a gente está conversando e vendo como que a gente vai manusear isso. Eu agradeço, então, de novo a presença de todos e eu acho que a gente encerra o nosso encontro aqui. Agradecemos a presença da nossa diretora hoje, da Cláudia, que conseguiu participar do encontro. Muito obrigada, Cláudia. E Ismael também, nosso professor de Física, que é parceiro do projeto dentro do Clube de Ciências. E está contigo, Ismael. Não, eu estava tentando bater palma só. Tá. Parabéns, Tá. Luiz. Parabéns. Muito sucesso. É sempre bom escutar isso. Que bom. Então, tá, eu vou parar a nossa gravação. Eu convido a todos, então, para botarem a lista de presença, para confirmar a presença, para ver quem está vindo e tudo mais, para a gente fazer certificando pessoal.